Você sabia que a Copa América foi cancelada por conta da pandemia? Como assim, César? O Brasil tá voando na Copa América? Ah, tá pensando que é só você que sabe das coisas nesse canal, Ana? Segura essa. Vinheta rodando. Fala, pessoal. Eu sou o César. E hoje iremos falar do cancelamento da competição que reúne as seleções da América do Sul por conta de uma grave pandemia. Mas antes, iremos comentar sobre a criação desse torneio. Agora a Ana vai ver que eu sei tudo sobre futebol. A Copa América é considerada a competição entre seleções de futebol mais antiga do mundo. Antes conhecida como Campeonato Sul-Americano de Seleções, a Copa América teve uma edição de teste em 1910, sendo que a primeira edição oficial aconteceu na Argentina em 1916, como parte das comemorações do centenário da independência daquele país, e teve a presença das seleções do Chile, Brasil, Argentina e Uruguai, sendo esta última campeã. O evento é organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, que comanda tudo que envolve futebol por essa parte da América. Após a primeira edição oficial ter sido um grande sucesso, a competição se repetiu em 1917 e, mais uma vez, o selecionado do Uruguai levou o caneco. A competição foi se repetindo e chegou até os dias de hoje, e não conta somente com as seleções da América do Sul. Em algumas edições da Copa América, seleções de outras confederações foram convidadas, como aconteceu com a seleção de Honduras em 2001. Para você que é Enzo, como César, e não se lembra ou não sabe o que aconteceu, essa edição doeu tanto quanto 7-1. 2-0 Honduras, o Brasil está fora, o Brasil vai para casa. Honduras joga a semifinal. Uma página inacreditável de tristeza do futebol brasileiro. Os cartolas da época viram que a Copa América bombou nas duas primeiras edições e resolveram repetir a dose no ano seguinte, em 1918. O Brasil foi o país escolhido para ser a sede do torneio naquele ano, mas a competição não chamava muito a atenção dos brasileiros, até porque o futebol era considerado um esporte das elites no início do século XX. Mas era uma ótima chance do scratch brasileiro mostrar o seu valor e desbancar a fortíssima seleção do Uruguai, que já era bicampeã do torneio. Mas as coisas estavam um pouco difíceis para a realização da terceira edição do campeonato. O Brasil não tinha um local para realizar os jogos. Depois de bater muita cabeça, ficou definido que os jogos aconteceriam onde hoje está localizado o Estádio Manuel Schwartz, ou, como é mais conhecido, Estádio das Laranjeiras. Mas o problema ainda não estava resolvido, pois o estádio deveria ser construído com arquibancadas. Quando começaram as obras, outro problema trouxe dor de cabeça para os cartolas brasileiros: a gripe espanhola, que forçou a interrupção da construção do estádio. A gripe espanhola foi uma doença transmitida pelo vírus influenza, que, aproveitando-se da realização da Primeira Grande Guerra, rapidamente se espalhou pelo mundo, causando a morte de milhões de pessoas, e recebeu esse nome não por ter sido a Espanha o local de origem da doença, mas justamente porque a imprensa espanhola, diferente da imprensa de outros países envolvidos na guerra, noticiou amplamente o surto da doença. No Brasil, tudo estava de boas, até setembro de 1918, quando o navio Demerara chegou em Pernambuco, trazendo pessoas contaminadas para o país. Rapidamente, o vírus se espalhou pelo território brasileiro, provocando a morte principalmente das pessoas mais jovens. Mas as autoridades da época chegaram a negar a gravidade da situação, com o objetivo de não prejudicar a economia, posicionamento que mais tarde mudaria. Na época, o governo viu a gravidade da situação e ordenou o fechamento dos estabelecimentos e orientou que a população ficasse em casa. Apesar de toda essa situação, o futebol não parou, o que resultou na contaminação de alguns jogadores importantes para suas equipes. Entre esses jogadores estava Ark, um inglês que jogava pelo Fluminense, e João Cantuária, que defendia o São Cristóvão. Ambos morreram devido a complicações da gripe espanhola.
Com a imprensa noticiando amplamente a pandemia no Brasil e com o número de casos aumentando, decidiu-se interromper os campeonatos. Em São Paulo, por exemplo, agentes sanitários invadiram os gramados com o objetivo de cancelar os jogos e despachar todo mundo para suas casas. Relatos da época informam que a situação era tão grave que não tinha quem enterrasse os mortos. De acordo com dados da Fiocruz, de outubro a dezembro de 1918, cerca de 65% dos brasileiros foram infectados pelo vírus, e só no Rio de Janeiro, cidade que iria realizar os Jogos, contabilizou mais de 14 mil óbitos pela doença. Foi nesse contexto que resolveram cancelar a edição da Copa América de 1918. A pandemia foi perdendo força no Brasil no final de 1918, apontando para uma volta ao normal na vida dos brasileiros. Com isso, foi possível realizar a Copa América no Brasil, que foi marcada para o mês de maio do ano seguinte. Mais uma vez, a Copa América foi um sucesso, tendo as partidas contado com um grande público. Quem não conseguia entrar no estádio, arranjava um jeito de assistir aos jogos nas árvores ou em algum lugar que desse para mostrar a pelota rolando. Na primeira partida que o Brasil disputou, venceu de goleada a seleção do Chile, por 6-0, e avançou até o final do torneio, enfrentando a temida seleção do Uruguai. A final foi tão importante que o governo decretou ponto facultativo e o comércio fechou as portas. O jogo foi brigado, 0-0 no tempo regulamentar, e o placar se repetiu na prorrogação. Como não havia pênaltis, concordou-se a realização de uma outra prorrogação. O Brasil recuperou o fôlego e Arthur Friedenreich aproveitou o rebote e marcou o único gol da partida e deu o primeiro título da seleção brasileira. Viu como eu entendo de futebol, César? Mas dá pra ver que isso foi sorte de principiante. Machista. Em 2021, a Copa América está sendo realizada no Brasil, pois a Argentina e a Colômbia não puderam sediar o evento. Mas e aí? Você acha que o Brasil poderia ter cancelado ou negado a realização da Copa América neste ano? Coloca a sua opinião nos comentários, que ela é muito importante pra gente. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!